Saudações! Meu nome é Marcelo, e eu quero compartilhar com vocês a minha nova história de vida. Durante o processo de divórcio, Mariana, sob o riso alto do marido, entregou calmamente todos os seus bens a ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Alexandre triunfou, considerando a esposa destruída após 15 anos de casamento. Mas quando a juíza entendeu os verdadeiros motivos de seu ato, ela se levantou e aplaudiu de pé. Foi assim que Mariana deu um checkmate elegante em quem pensava que a conhecia melhor do que ninguém. A sala de audiências da Vara de Família, no Tribunal de Justiça de São Paulo, parecia particularmente sombria naquele dia de outubro. A luz fraca das lâmpadas fluorescentes caía sobre os bancos de madeira desgastados, onde se sentaram os participantes do processo de divórcio. Mariana Santos estava sentada ereta, com as mãos cruzadas sobre os joelhos. Seu vestido azul marinho era simples e austero. Em frente, Alexandre Melo, em um terno caro de um estilista italiano. Ao seu lado, estava seu advogado, Dr. Carvalho, conhecido nos círculos paulistanos por sua falta de ética e honorários altíssimos. A juíza Lúcia Oliveira, uma mulher de cerca de 50 anos com olhos cansados, folheava os documentos do caso. Ao longo de anos de trabalho, ela havia visto inúmeros divórcios, mas aquele parecia particularmente desagradável. Alexandre Melo exigia deixar à ex-esposa apenas o mínimo, alegando que todos os bens foram adquiridos com o dinheiro dele, e que Mariana era dona de casa. Quando a juíza leu as exigências da petição, Mariana se levantou e declarou com voz firme: "Eu renuncio a todas as minhas reivindicações de bens." Suas palavras soaram tão baixas que a juíza pediu para ela repetir. Alexandre não se conteve e gargalhou, dando um tapinha no ombro do advogado. "Viu? Eu disse que ela ia ceder. Aguentou 15 anos, mas agora percebeu com quem se meteu." O Dr. Carvalho pareceu intrigado, mas rapidamente se recompôs. Ele retirou ostensivamente a grossa pasta de documentos que havia preparado para provar o direito de Alexandre aos bens. "Parece que não precisaremos provar que o apartamento foi comprado com o dinheiro do meu cliente." Mariana assentiu. "Não será preciso." Sua voz soava surpreendentemente calma para uma mulher que estava desistindo do resultado de 15 anos de vida em comum. A juíza Lúcia franziu a testa e perguntou se Mariana compreendia as consequências de sua decisão. A mulher anuiu metodicamente, confirmando a renúncia ao apartamento de 3 quartos no bairro Nobre de Jardins, em São Paulo, avaliado em cerca de R$ 4 MEM ILHO IS. IMSEGUIDA, COMAMESMATRANQUILIDADE, ELARENUNCIOU HRCASADEVERANEIONOINTERIOR AOCARRO BMWE ADRSECONOMIASCON JUNTASNOVALORDER4000OL. Hours em seguida, com a mesma tranquilidade, ela renunciou a Eros Casa de Veraneio no interior, ao carro BMW AL, economias conjuntas no valor de R$ 2 milhões. Ela confirmava cada renúncia com uma assinatura, traçando as letras em caligrafia uniforme, como se estivesse assinando documentos de rotina no trabalho. Alexandre não conseguia conter o júbilo. Tirou o celular e, ali mesmo na sala de audiência, começou a digitar mensagens. Mariana anotou o texto de canto de olho. "Em 1 hora comemoramos." A tonta entregou tudo. A destinatária era uma tal de Alice, e pelo sorriso terno de Alexandre ao digitar, ficou claro que não era uma conversa de negócios. Mariana apenas sorriu levemente, observando o marido. A juíza leu a decisão de dissolução do casamento e divisão dos bens. Tudo passava para Alexandre. Mariana ficava apenas com seus pertences pessoais. Quando as formalidades terminaram, Mariana levantou-se e aproximou-se do ex-marido. "Parabéns. Agora isso é tudo seu." Alexandre sorriu, ajeitando a gravata. "Viveu às minhas custas por 15 anos. Chega. É hora de você ganhar sua própria vida." O Dr. Carvalho recolhia os documentos, ainda incrédulo com a facilidade da vitória.
Normalmente, esses casos se arrastavam por meses, exigindo perícias e inúmeras sessões. E ali, a mulher simplesmente entregou tudo o que poderia obter por direito. Ele observava Mariana disfarçadamente, tentando entender seus motivos. Talvez ela estivesse apenas cansada de lutar, ou temesse a exposição de algum fato comprometedor. Mariana parou junto à janela da sala de audiências, olhando para o céu cinzento. Seu rosto permanecia impassível, mas um observador atento poderia notar um leve tremor nas mãos. 15 anos de casamento encerrados em meia hora. 15 anos durante os quais ela acreditou, amou, perdoou traições, suportou humilhações. Agora, tudo havia terminado. Alexandre já fazia planos para a noite. Ele comemoraria a vitória no luxuoso restaurante Fasano com Alice, sua amante que esperava há 3 anos que ele se divorciasse. Agora não havia mais obstáculos. Ele havia obtido todos os bens e podia começar uma nova vida. O apartamento, o sítio, as economias. Tudo isso o fazia sentir-se um vencedor. Ao sair do tribunal, Mariana virou-se e olhou para Alexandre. Ele conversava animadamente com o advogado, gesticulando e rindo. Aquele homem tinha sido seu marido, com quem ela planejava envelhecer. Agora, ele se alegrava com a derrota dela, como uma criança que ganhava o brinquedo desejado. No corredor do fórum, Mariana pegou o celular e digitou uma mensagem curta. Tudo pronto. Espero você amanhã às 10 horas. Após enviar, guardou o telefone e seguiu para a saída. Seus passos ecoavam no corredor vazio, e o riso triunfante de Alexandre ainda era audível atrás dela. Lá fora, chovia uma garoa fina. Mariana levantou a gola do casaco e caminhou em direção ao metrô. Ela não olhou para trás, para o prédio do tribunal onde acabara de perder tudo o que acumulara em anos de matrimônio. Mas em seus olhos não havia desespero, apenas uma estranha determinação, algo parecido com antecipação. O Café do Centro ficava bem em frente ao fórum, e suas mesas aconchegantes frequentemente serviam de ponto de encontro para advogados e clientes. Mariana escolheu uma mesa perto da janela, de onde se via o prédio cinzento onde sua vida anterior havia acabado há 1 hora. Ela pediu um café e esperou, checando o relógio periodicamente. Às 2h30, um senhor de terno sóbrio, com uma pasta de couro na mão, entrou no café. O tabelião Dr. Sérgio Brandão trabalhava na área há 30 anos e tinha visto muita coisa. Ele reconheceu Mariana pela foto que seu pai havia mostrado e aproximou-se da mesa. Mariana, sou o Dr. Brandão. Tínhamos uma reunião marcada. Ela assentiu e apontou para a cadeira vazia. O tabelião sentou-se, tirou uma pasta grossa da maleta e a colocou sobre a mesa entre eles. Seu pai faleceu há 1 semana de infarto. O funeral já ocorreu. Eu organizei tudo de acordo com o testamento. Mariana escutava sem demonstrar emoção. O relacionamento com o pai tinha sido complicado nos últimos anos, e sua morte não foi uma surpresa. Ele deixou uma herança para a senhora. A rede de concessionárias Premium Auto. 7 lojas em São Paulo e região. O valor total dos ativos é de cerca de 50 milhões de reais. Mariana pegou os documentos e os folheou. Números, selos, assinaturas. Tudo parecia oficial e impressionante. Há mais uma coisa, disse o tabelião, tirando um envelope lacrado. Uma carta escrita por seu pai um dia antes de falecer. Ele pediu para entregá-la pessoalmente. Mariana pegou o envelope. Seus dedos tremeram levemente ao abri-lo. A caligrafia de seu pai era familiar desde a infância, embora estivesse menos firme. Minha filha, me perdoe por estes anos de silêncio. Eu sei que você pensou que eu te abandonei depois do seu casamento, mas a verdade é que Alexandre me chantageava. Mariana levantou os olhos da carta e olhou pela janela, onde a garoa caía. O tabelião esperava pacientemente, tomando seu chá. Há 3 anos, seu marido veio ao meu escritório e disse que sabia sobre meus problemas fiscais e poderia organizar uma auditoria da Receita Federal que arruinaria meu negócio. Ele exigiu que eu parasse de falar com você, de ligar, de convidar para vir aqui. Ameaçou que se eu não obedecesse, você sofreria junto comigo. Mariana apertou os lábios, continuando a leitura. Então, o pai não havia se esquecido dela,
Não tinha se afastado por vontade própria. Eu fui um covarde, Marianinha. Tive medo pelo meu negócio, pelos funcionários que poderiam ficar sem emprego. Mas o que mais temi era que Alexandre cumprisse as ameaças e te machucasse. Agora que os médicos me disseram a verdade sobre minha condição, entendo que deveria ter lutado. Deveria ter te protegido desse homem. No final da carta, o pai pedia perdão e escrevia que sempre a amou. Mariana dobrou a carta e a guardou na bolsa. O tabelião manteve-se discretamente em silêncio, dando-lhe tempo para absorver a informação. Serão necessários alguns dias para formalizar a herança. Prepararei toda a documentação. A senhora só precisará assinar. Ela assentiu. Ótimo, mas mantenha isso em segredo por enquanto. O tabelião garantiu a confidencialidade e se retirou, deixando Mariana sozinha com seus pensamentos. Meia hora depois, Vivian, a melhor amiga de Mariana desde a faculdade, entrou no café. Ela trabalhava em um banco e sempre foi conhecida por sua praticidade e habilidade em descobrir a verdade. Como foi o tribunal? Perguntou ela, sentando-se de frente. Tudo conforme o planejado, respondeu Mariana. Vivian tirou uma pasta de documentos da bolsa. Então, foi isso que encontrei nas bases bancárias. Os extratos mostravam que há 2 anos, 3 grandes empréstimos haviam sido feitos em nome de Mariana em bancos diferentes. O valor total era de 12 milhões. E o dinheiro havia sido transferido para contas de várias empresas ligadas ao negócio de Alexandre. Olhe aqui. Vivian apontou para as datas das operações. Todas as transferências foram feitas em uma semana. Muito suspeito para operações comerciais normais. Lembra-se de como Alexandre me pedia para assinar documentos para a Receita? Mariana folheava os extratos, lembrando daqueles dias. Dizia que era formalidade, que a esposa tinha que ser codevedora em certas transações. Eu confiava nele e assinava sem ler. Agora estava claro que a maioria das assinaturas havia sido falsificada. Mas Alexandre havia obtido algumas autênticas exatamente dessa maneira. Vivian mostrou outro documento. E aqui está o comprovante de renda que ele forneceu ao banco em seu nome. Diz que você trabalha como designer na empresa dele e recebe 10 mil reais por mês. Mariana sorriu amargamente. Nunca trabalhei na empresa dele. Ele sempre disse que a esposa deveria cuidar da casa. Então, o comprovante de renda também era falso. Nesse momento, um homem de meia idade, com um casaco escuro, entrou no café. Era Ivan, o detetive particular que Mariana havia contratado 1 mês antes. Ele sentou-se à mesa delas e silenciosamente colocou um envelope com fotos. Tudo como a senhora suspeitava, disse ele baixinho. O caso já dura pelo menos 3 anos. Ele aluga um apartamento para ela nos Jardins, paga 5 mil aralhos por mês. As fotos mostravam Alexandre com uma jovem loira em vários lugares. Restaurantes, teatros, viagens de fim de semana. Em algumas fotos, eles se beijavam. Em outras, apenas caminhavam de mãos dadas, parecendo um casal feliz. O dinheiro para o aluguel do apartamento sai da mesma conta para onde foram os fundos dos empréstimos, acrescentou o detetive. Ou seja, ele estava bancando a amante com as suas dívidas, concluiu Vivian. Mariana examinava as fotos com o rosto inexpressivo. Vivian colocou a mão no ombro dela. Você sabia de tudo isso? Suspeitava? Uma coisa é suspeitar, outra é ver as provas. O detetive tirou mais alguns documentos. Há outros fatos interessantes. Alice Krotova, 28 anos, trabalha como recepcionista em um salão de beleza. Não tem dívidas, mas também não tem rendas significativas. Ela esperava que Alexandre fosse sua fonte de estabilidade, percebeu Vivian. O detetive assentiu. Pela troca de mensagens que conseguiu obter, ela vinha exigindo o divórcio há muito tempo. Promete casar-se com ele assim que ele estiver livre. Mariana guardou as fotos na bolsa. Agora ela terá o que sonhava. O detetive entregou-lhe outro envelope. Documentos sobre a real situação financeira do negócio do seu marido. Nem tudo é tão promissor quanto ele apresenta. Dentro havia comprovantes de dívidas com fornecedores, problemas com o fisco e pagamentos de aluguel de escritórios atrasados. A empresa dele só se mantém graças aos empréstimos feitos em seu nome, observou Vivian, estudando os documentos.
Ou seja, sem esses 12 milhões, o negócio dele já teria falido há muito tempo. O detetive confirmou. Exatamente. Ele usou seu histórico de crédito para salvar a empresa dele e agora que os empréstimos precisam ser pagos, decidiu se livrar da esposa e transferir as dívidas para ela. Mariana ouvia sem emoção, mas suas mãos se fecharam em punhos. Há mais um detalhe, acrescentou o detetive. Alice não sabe das dívidas. Alexandre a convenceu de que, após o divórcio, eles viveriam na riqueza, se mudariam para o seu apartamento, talvez comprassem uma casa de campo. Mariana sorriu pela primeira vez em toda a conversa. Então, ela terá uma surpresa. O detetive recolheu seus pertences. Se for preciso, estou pronto para testemunhar em juízo. Após a saída do detetive, as amigas ficaram sozinhas. Vivian ficou em silêncio por um longo tempo. Depois perguntou: "Você realmente planejou tudo isso com antecedência?" Mariana olhou pela janela, onde o crepúsculo se aprofundava. "Eu simplesmente estudei o homem com quem vivi por 15 anos. Eu sabia que ele era ganancioso, autoconfiante e me considerava estúpida. Usei essas características contra ele. E como você soube da morte do seu pai?" Vivian era a única pessoa em quem Mariana podia confiar totalmente. "Os médicos me alertaram sobre a condição dele há um mês. Ele mesmo pediu para me encontrar e contou a verdade sobre Alexandre. Foi aí que comecei a reunir as informações." Mariana bebeu o café frio. "Meu pai queria me ajudar, mas tinha medo. Agora, ele ajudou póstumamente." Vivian balançou a cabeça. "Alexandre nem imagina o que o espera." Mariana levantou-se, preparando-se para sair. "Amanhã de manhã, os bancos receberão a notificação de mudança de propriedade dos bens, e depois de amanhã, a exigência de devolução dos empréstimos." Ela deixou o dinheiro do café e seguiu para a saída. A justiça às vezes chega atrasada, mas chega. O restaurante Fasano era famoso pela culinária requintada e preços altos, o que o tornava o lugar ideal para celebrar eventos importantes. Alexandre havia reservado uma mesa perto da janela e já desfrutava da vitória há 2 horas. O champanhe Crystal, a 750 a garrafa, espumava nas taças. E Alice, em um vestido novo, parecia especialmente deslumbrante. Ela era 7 anos mais jovem que Mariana, com longos cabelos loiros e figura de modelo. "Não consigo acreditar que tudo foi tão fácil", disse Alice mordendo uma ostra. 3 anos esperando por este momento, e ela simplesmente pegou e entregou tudo. Alexandre sorria presunçosamente, cortando a carne wagyu. "Eu te disse, Mariana é fraca. Viveu sob minhas asas por 15 anos. Mal sabe recarregar um celular sem a minha ajuda." Ele levantou a taça. "A nossa nova vida, gata." Alice se aproximou e colocou a mão em seu ombro. "Amanhã mesmo começamos a reforma no apartamento. Já encontrei uma designer. Ela fará tudo em estilo loft. 1 milhão deve ser suficiente para a primeira etapa." Alexandre assentiu sem se importar com a soma. "Faça o que quiser. Agora a casa é nossa." Ele imaginava como seria viver com uma mulher jovem e bonita no centro de São Paulo, como seus amigos e parceiros teriam inveja. "E o sítio, vamos vender?" perguntou Alice, folheando um catálogo de imóveis no celular. "Não gosto de vida no campo. É melhor comprarmos um apartamento em Miami." Alexandre riu. "Claro, vamos vender. Vamos vender tudo o que for supérfluo e comprar algo mais adequado para nós." Ele se sentia o rei do mundo, finalmente livre da esposa entediante e com tudo o que desejava. O garçom trouxe a conta de $1.500. Alexandre estendeu o cartão de crédito casualmente, sem sequer olhar para o valor. "Hoje é um dia especial", explicou ele a Alice. "Não é todo dia que você se divorcia e ganha milhões." Alice o beijou na bochecha. "Você é o homem mais inteligente que conheço." Eles saíram do restaurante de mãos dadas, planejando passar a noite no apartamento dos Jardins que Alexandre alugava para Alice. A manhã começou com um toque estridente do telefone às 6h30. Alexandre tateou o aparelho sonolento, não reconhecendo o número. "Alexandre Melo?" perguntou uma voz feminina e formal. "Sou do serviço de cobrança do Banco Itaú. Há uma dívida em atraso de 5 milhões. O pagamento imediato é exigido."
Alexandre sentou-se na cama, totalmente desperto. Que dívida? Você errou o número. O crédito foi emitido em nome de Mariana Santos, mas de acordo com a decisão judicial sobre a divisão de bens, todas as obrigações foram transferidas para o senhor, explicou a funcionária do banco pacientemente. Alexandre sentiu um calafrio percorrer a espinha. Isso é algum erro. Não sei nada sobre dívidas da minha esposa. A mulher continuou imperturbável. Os documentos serão enviados para o seu endereço residencial. Recomendamos procurar um advogado. Alexandre não teve tempo de processar a primeira ligação quando o telefone tocou novamente. Desta vez, era o Bradesco, com uma exigência semelhante. R4, MIEIHO-WAM-ISIMDA, VIDAVENCIDA, ATERCEIRALIGACARCA, OVEIODOBANCOSAFRA, MAISR 4000, U Resendio, Vida Vencida, a terceira liga, C o veio do Banco Safra, mais R 3 milhões. Alice acordou com suas conversas altas. O que está acontecendo, querido? Alexandre andava nervosamente pelo quarto, vestindo apenas uma cueca. Alguma confusão com os bancos. Já resolvo. Às 9 da manhã, Alexandre já estava no escritório de seu advogado, Dr. Paulo Siqueira. O senhor idoso, com barba grisalha, examinava atentamente os documentos que Alexandre havia recebido por fax dos bancos. A situação é complexa, disse ele por fim. Ao aceitar a propriedade de Mariana Santos, o senhor automaticamente assumiu as obrigações vinculadas a esses bens, como as dívidas. Ou seja, Alexandre não entendia os detalhes jurídicos. Siqueira tirou os óculos e os limpou, simplificando. Ao aceitar os bens, o senhor aceitou automaticamente as dívidas dela. Os bancos têm o direito de exigir o reembolso dos empréstimos do senhor. Alexandre empalideceu. Mas eu não sabia dos empréstimos. O advogado balançou a cabeça. Isso não o isenta de responsabilidade. O senhor deveria ter investigado todas as obrigações antes de aceitar os bens. R12 MILHOES EMD VIDAS MAIS JUROSD EMORA MURMURIOULHANDRESOMANDUOSVALORES ISSOJAEO PASIADR 12.000 Isendioware vidas, mas juros demora. Murmurou Alexandre, somando os valores. E soja passa de 15 milhões. Siqueira assentiu. E os juros continuam a acumular a cada dia. Os bancos podem pedir a penhora dos seus bens. Alexandre agarrou a cabeça. Mas o apartamento vale R4 IMILHU, IS, USIN, TIOR 4.000 MIM, IS, USIN, TIOR 2 milhões, o carro 500 mil AIRs. Nem mesmo com as economias será suficiente para cobrir as dívidas. O advogado abriu as mãos. Receio que o senhor tenha caído em uma situação muito desagradável. Recomendo procurar os bancos imediatamente para solicitar a reestruturação da dívida. Alexandre saiu correndo do escritório sem se despedir. Seu mundo desmoronava a cada minuto. Ontem ele era um vencedor. Hoje era um devedor de 15 milhões de AIRs. Mariana estava em um pequeno apartamento de um quarto em um bairro mais afastado, modestamente decorado com móveis de uma loja popular. Quando a campainha tocou, ela já sabia quem tinha chegado. Alexandre invadiu o apartamento sem esperar um convite. O que você fez? Seu rosto estava vermelho de raiva. A gravata desfeita, o cabelo despenteado. Mariana estava sentada calmamente à mesa da cozinha, tomando chá em uma caneca simples. Sente-se, ela ofereceu, apontando para uma cadeira. Quer um chá? Alexandre bateu o punho na mesa. Que chá? O quê? Você fez empréstimos de 12 milhões? Quando? Por quê? Mariana pousou a caneca lentamente. Eu não fiz empréstimo nenhum. Foi você quem usou meus documentos. Sua voz era estranhamente firme para tal conversa. Você sabia dessas dívidas? Gritou Alexandre. Deu-me os bens de propósito para transferir a responsabilidade para mim. Mariana assentiu.
Eu sabia. E te avisei para ser mais cuidadoso com os documentos. Lembra-se no tribunal eu disse: estude tudo o que você assina? Alexandre percebeu que havia caído em uma armadilha. Você planejou tudo. Eu apenas usei a sua ganância, respondeu Mariana. Você queria tanto obter todos os meus bens que nem se deu ao trabalho de verificar se havia obrigações associadas a eles. Ela se levantou e foi até a janela. E agora, me desculpe, preciso ir trabalhar. Alexandre a agarrou pelo braço. Trabalhar em quê? Você é dona de casa. Mariana se desvencilhou. Eu era. Agora tenho coisas mais importantes para fazer. Naquela noite, Alice recebeu Alexandre no apartamento dos Jardins em estado de fúria. Ela soube das dívidas por uma amiga que trabalhava no banco. Você me enganou, gritou ela, atirando a bolsa cara que ele lhe dera no aniversário. Dizia que era rico, que viveríamos como reis. E agora o quê? A bolsa atingiu o peito de Alexandre e caiu no chão. Alice, escute. São dificuldades temporárias. Ele tentou se justificar. Vou encontrar uma saída, vender a empresa, pagar as dívidas. Alice ria histericamente. Que empresa? Eu já sei que sua empresa está por um fio. Meu irmão trabalha na Receita Federal. Ele descobriu tudo. Ela começou a juntar suas coisas. 3 anos esperando você se divorciar. E você se revelou um falido. Não vá, implorou Alexandre. Mas Alice estava irredutível. Encontre outra tonta. Ela atirou, indo em direção à porta. Eu não vou viver com um devedor. A porta bateu, e Alexandre ficou sozinho no apartamento que não podia mais pagar. Ele serviu-se de uísque e sentou-se perto da janela, tentando entender como tudo tinha dado errado. O telefone não parava de tocar. Os bancos exigiam o pagamento imediato das dívidas, ameaçavam a penhora dos bens. Parceiros de negócios perguntavam se era verdade que ele tinha problemas financeiros. Alice não atendia a ligações ou mensagens. O mundo que parecia maravilhoso ontem desmoronava diante de seus olhos. Alexandre percebeu que Mariana tinha o superado. Ela se revelou mais inteligente, mais esperta e mais calculista do que ele imaginava. Por 15 anos, ele a considerou uma simples dona de casa, enquanto ela o estudava, planejando a vingança. Agora, ele pagava pelos anos de humilhação, traições e descaso. Às 3 da manhã, Alexandre ainda estava sentado perto da janela com a garrafa de uísque. São Paulo brilhava com as luzes, mas para ele, aquela cidade não era mais amigável. Amanhã, uma nova vida começaria. A vida de um devedor que perdeu tudo por causa de sua própria autoconfiança. Mariana venceu o primeiro round, mas o jogo ainda não terminou. A execução começou com a fria e metódica máquina bancária. Na manhã de segunda-feira, oficiais de justiça bloquearam todas as contas de Alexandre. Na terça, penhoraram o apartamento nos Jardins. Na quarta, a casa de veraneio no interior. O BMW X5, do qual ele tanto se orgulhava, foi rebocado do estacionamento do escritório bem na frente dos funcionários. Na sexta-feira, todos os seus bens foram a leilão por dívidas, e o valor devido, com juros e multas, subiu para 15 milhões. Alexandre estava sentado em seu escritório, que também seria logo penhorado, ligando freneticamente para potenciais compradores do negócio. Escute, Miguel. Eu preciso vender a empresa urgentemente, disse ele ao telefone, tentando parecer calmo. Um bom preço, podemos negociar. Do outro lado, houve silêncio, seguido da resposta. Alexandre, eu soube dos seus problemas. Desculpe, mas agora não é hora para esse tipo de negócio. O terceiro potencial comprador concordou em se encontrar, mas depois de verificar os documentos, recusou categoricamente. Você tem fraude fiscal de R500 MEPRMIL, DIVIDASOCULTASCOMFORNICEDORISDEMAISR 500 mil, DER e vidas ocultas com fornecedores demais R 300 mil, ele explicou. Além de riscos de reputação, quem vai querer comprar uma empresa que pode estar sob investigação amanhã? Alexandre tentou argumentar, mas o empresário já estava de saída. Encontre outro comprador. Não preciso de problemas assim. No final da semana, ficou claro que a venda do negócio era impossível.
Os rumores sobre os problemas financeiros de Alexandre se espalharam pelos círculos de negócios como fogo em capim seco. Os bancos apertaram as exigências, os parceiros começaram a exigir pagamento adiantado. Os funcionários começaram a procurar novos empregos. A empresa que ele construíra por 10 anos estava desmoronando diante de seus olhos. Mariana concordou em se encontrar em um local neutro, a sala de conferências do escritório de advocacia Justiça em Parceiros. Ela veio acompanhada de sua advogada, uma mulher elegante de 40 e poucos anos em um tailleur caro. Alexandre trouxe Siqueira, que parecia abatido e constantemente enxugava as palmas suadas com um lenço. A atmosfera na sala era tensa, como antes de uma tempestade. Mariana, estou pronto para quaisquer termos, começou Alexandre. Mal todos se sentaram à longa mesa. Diga o que você precisa, e eu farei. Sua voz tremia de desespero. Mariana estava sentada ereta, com as mãos cruzadas sobre a mesa, olhando para ele sem emoção. O que exatamente você está propondo? Perguntou ela em tom firme. Alexandre inclinou-se para a frente. Eu te devolvo todos os bens. O apartamento, o sítio, o dinheiro. Encontro uma maneira de pagar os bancos. A advogada de Mariana sorriu sarcasticamente. Os bens já foram penhorados. Seu cliente não pode dispor deles. Siqueira assentiu. É verdade. Os bancos não concordarão em devolver os bens sem o pagamento integral da dívida. Então eu arrumo o dinheiro, insistiu Alexandre. Vou vender a empresa, pegar emprestado com amigos, mas pago tudo até o último centavo. Mariana balançou a cabeça. Ninguém vai comprar sua empresa e seus amigos já te abandonaram. Suas palavras soaram como uma sentença. Alexandre entendeu que ela sabia de toda a sua situação desesperadora. De repente, Alexandre pulou da cadeira e caiu de joelhos diante de Mariana. Me perdoe, eu fui um idiota. Eu não te valorizei. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Sua voz falhava. Eu vou devolver tudo, eu juro. Me dê uma chance para consertar as coisas. Os advogados trocaram olhares. Cenas assim não eram comuns na prática deles. Mariana olhou para o marido ajoelhado sem compaixão. Tarde demais, Alexandre, disse ela baixinho. Você mesmo escolheu esse caminho há 15 anos. Ela se levantou da mesa. Quando me traía com secretárias e clientes. Quando me humilhava na frente dos amigos. Quando falsificou minha assinatura para obter empréstimos. Alexandre tentou segurar a mão dela, mas ela se afastou. Você pensou que eu era burra e nunca descobriria a verdade. Mas eu te amava! Gritou Alexandre, ainda de joelhos. Mariana parou na porta. Você só amava a si mesmo. E agora recebeu o que mereceu. Ela saiu da sala sem olhar para trás. Alexandre permaneceu no chão, percebendo que a última esperança de salvação havia desaparecido. No dia seguinte, 2 homens de ternos sóbrios apareceram no escritório de Alexandre. Delegacia de Crimes Financeiros. Apresentou-se o mais velho, mostrando a identidade funcional. Alexandre Melo, o senhor está sendo acusado de estelionato em grande escala. Alexandre sentiu o chão sumir sob seus pés. Que estelionato? O delegado tirou uma pasta de documentos. Falsificação de assinaturas para a obtenção de empréstimos no valor de 12 milhões de reais. Foi a minha esposa quem assinou os documentos. Tentou se justificar Alexandre. O delegado balançou a cabeça. Temos o laudo da perícia grafotécnica. 17 das 20 assinaturas são falsificações. Ele mostrou atestados médicos. E nas datas de formalização dos empréstimos, sua esposa estava internada cuidando da mãe doente. Há testemunhas. Alexandre percebeu que Mariana havia se preparado minuciosamente. Ela reuniu todas as provas do crime dele e esperou pacientemente o momento certo. O senhor pode nos acompanhar voluntariamente ou usaremos a coerção, sugeriu o delegado. Alexandre assentiu, compreendendo a futilidade da resistência. Seus sonhos de liberdade e riqueza ruíram de vez. A notícia da prisão de Alexandre se espalhou instantaneamente pelos círculos de negócios. Parceiros que ontem o chamavam de amigo, agora negavam qualquer ligação com ele. Eu sempre suspeitei que havia algo errado com ele, disse Miguel Torres, com quem Alexandre trabalhou por 5 anos.
Empresários honestos não enriquecem tão rápido. Ele ordenou a exclusão da empresa de Alexandre de todos os projetos conjuntos. Gustavo Ferreira, que era considerado o melhor amigo de Alexandre, agora evitava a imprensa. Éramos apenas colegas de trabalho, declarou ele ao jornal de negócios. Não tínhamos laços íntimos. Quando o repórter lembrou das férias e celebrações conjuntas, Gustavo encerrou a conversa rapidamente. Os funcionários da empresa de Alexandre, um após o outro, encontraram novos empregos. A secretária Laura, que foi uma de suas amantes, conseguiu um emprego em uma empresa concorrente e contava aos novos colegas detalhes picantes sobre o ex-chefe. Ele pensava que era irresistível, ria ela no almoço corporativo, mas na verdade era só um pegador metido à besta. Alice, enquanto isso, procurava ativamente um novo pretendente. Ela aparecia em eventos sociais, acompanhada de diferentes homens, dizendo a todos que, felizmente, tinha percebido a tempo a verdadeira face de Alexandre. Em uma festa de conhecidos em comum, ela conheceu Eduardo, o principal concorrente de Alexandre no setor de construção. Sempre disse que Alexandre era um aventureiro, declarou Eduardo, oferecendo champanhe a Alice. Pessoas normais não fazem negócios assim. Alice concordou, esquecendo-se dos 3 anos de relacionamento com o aventureiro. Você está absolutamente certo. Eu senti na hora que havia algo errado com ele. Ao final da noite, eles trocaram telefones, e 1 mês depois, Alice já planejava férias com ele em Fernando de Noronha. Alexandre estava na cela da delegacia, tentando entender como tudo deu errado. Há apenas 1 mês, ele era um empresário de sucesso com uma amante jovem e planos para um futuro abastado. Agora, era um réu em um processo criminal, perdeu todos os bens e estava completamente sozinho. A cela era apertada, a cama dura, e os companheiros de cela não eram sociáveis. O advogado Siqueira o visitava 1 vez por semana e trazia más notícias a cada vez. O caso é grave, dizia ele, folheando o material da investigação. A perícia confirmou a falsificação de assinaturas. Os bancos forneceram todos os documentos. As testemunhas estão depondo contra o senhor. Alexandre perguntou sobre a possibilidade de um acordo com a promotoria, mas Siqueira balançava a cabeça. O prejuízo é muito grande. A promotoria não fará concessões. Mariana o visitou apenas 1 vez. 2 meses após a prisão, ela estava sentada na sala de visitas em um vestido preto simples, sem joias ou maquiagem. Alexandre entrou com o uniforme da prisão, abatido e envelhecido. "Por que você veio?" perguntou ele, sentando-se em frente. "Ver o resultado do seu trabalho?" Mariana balançou a cabeça. "Eu vim dizer que eu te perdoo." "Perdoa?" Alexandre não esperava tais palavras. "Depois de tudo que você fez comigo?" Mariana olhou em seus olhos. "Eu não fiz nada de errado. Apenas permiti que você colhesse as consequências de seus próprios atos." Ela se levantou, preparando-se para ir embora. "Por 15 anos você me enganou. Agora chegou a hora de pagar as contas." Alexandre gritou para ela enquanto ela se afastava. "Você destruiu minha vida." Mariana virou-se na porta. "Não, Alexandre. Você destruiu sua própria vida. Eu apenas parei de te atrapalhar nisso." Foi o último encontro deles. Alexandre ficou na cela, entendendo que a mulher que ele considerava fraca e dependente era, na verdade, mais forte do que ele. A sala de audiências da vara criminal estava lotada de jornalistas e curiosos. O caso de estelionato de Alexandre Melo atraiu a atenção da mídia como um exemplo dramático de um drama familiar com fraudes financeiras. Mariana estava sentada na primeira fila, vestida em um tailleur cinza sóbrio, o cabelo cuidadosamente preso em um coque. Ela parecia calma e focada, ocasionalmente fazendo anotações em um bloco. Quando a juíza a chamou para depor, Mariana levantou-se e caminhou com confiança até a tribuna. "Conte ao tribunal sobre o seu relacionamento com o réu", pediu a juíza. Mariana pegou o microfone e começou a falar em voz firme. "Fomos casados por 15 anos. Eu confiava totalmente em meu marido em todos os assuntos financeiros. Sua voz não tremia. As palavras soavam claras e convincentes.
Alexandre frequentemente me pedia para assinar vários documentos, explicando que era necessário para os negócios, continuou Mariana. Dizia que eram formalidades para a Receita Federal, que a esposa precisava ser codevedora em algumas transações. Ela olhou para Alexandre, que estava sentado no banco dos réus com a cabeça baixa. Eu assinava os documentos sem ler o conteúdo, confiando plenamente na pessoa com quem vivi por tantos anos. O promotor perguntou: "A senhora tinha conhecimento de que empréstimos estavam sendo feitos em seu nome?" Mariana balançou a cabeça. "Eu só soube disso depois do divórcio, quando os bancos começaram a exigir o pagamento das dívidas." Ela tirou atestados médicos da bolsa. "Na época da formalização da maioria dos empréstimos, eu estava internada, cuidando de minha mãe gravemente doente. Tenho os documentos que comprovam isso." O advogado de Alexandre, o jovem e ambicioso doutor Ricardo Nunes, tentou colocar Mariana em uma situação desfavorável. "Não lhe parece que sua conduta no tribunal durante o divórcio foi excessivamente calculista?" perguntou ele com um sorriso sarcástico. "Uma mulher que entrega todos os bens ao marido parece, no mínimo, suspeita." Mariana sustentou o olhar dele calmamente. "Entreguei os bens porque eu sabia das obrigações vinculadas a eles. Mas a senhora entendia que as dívidas seriam transferidas para seu marido junto com o patrimônio?" insistiu o advogado. Mariana assentiu. "Entendia, e considerei isso justo, pois foi ele quem formalizou esses empréstimos, usando meus documentos sem meu consentimento." Nunes tentou fazer outra pergunta capciosa, mas Mariana tirou uma grossa pasta de documentos médicos da bolsa. "Aqui está o atestado da minha internação há 3 anos com diagnóstico de depressão profunda", disse ela, entregando o documento à juíza. "A causa foi um aborto espontâneo no 7º mês de gestação." O silêncio tomou conta da sala. Mariana continuou com voz calma. "Os médicos disseram que a perda do bebê ocorreu devido a um estresse intenso. E o estresse foi causado por descobrir mais uma traição do meu marido." O Dr. Nunes ficou sem reação, não esperando essa reviravolta. Mariana continuou: "Eu perdi meu filho porque meu marido não conseguia ser fiel. E depois, descobri que ele também estava falsificando minha assinatura para conseguir empréstimos." Lágrimas finalmente surgiram em seus olhos, mas sua voz permaneceu firme. "Então, quem é a verdadeira vítima nesta história?" O próximo a testemunhar foi Rogério Dantas, gerente sênior do Banco Itaú, que trabalhou pessoalmente nas solicitações de empréstimo de Mariana. "Alexandre Melo veio pessoalmente até nós", relatou ele, folheando os documentos. "Trouxe a solicitação com as assinaturas da esposa, garantindo que ela estava ciente de todas as operações." O banqueiro apontou para a assinatura no documento. "Ele nos apressou para a formalização, dizendo que o negócio era urgente." "O senhor não duvidou da autenticidade das assinaturas?" perguntou o promotor. Dantas abriu as mãos. "Tínhamos amostras de assinatura do passaporte. Elas coincidiam com as que estavam nas solicitações. Além disso, ele apresentou um comprovante de renda da esposa, indicando que ela trabalhava na empresa dele." Ele olhou para Alexandre. O réu foi muito convincente. Apresentou-se como um marido dedicado que gerenciava os negócios da família. O perito grafotécnico confirmou que 17 das 20 assinaturas haviam sido falsificadas. "A imitação foi executada com bastante qualidade", explicou ele, mostrando fotos ampliadas das assinaturas. "Mas sob o microscópio, são visíveis as características da falsificação: insegurança nas linhas, paradas da caneta, tentativas de correção. As 3 assinaturas restantes eram autênticas. As mesmas que Mariana havia colocado, confiando no marido." Alexandre finalmente teve a palavra para sua última declaração. Ele se levantou, visivelmente mais magro e envelhecido após 1 mês de investigação. "Eu admito minha culpa", disse ele, rouco. "Sim, eu falsifiquei as assinaturas da minha esposa, mas não o fiz por ganância, e sim para salvar a empresa, para manter os empregos dos funcionários." Sua voz tremia. "Eu não queria enganar ninguém. Simplesmente caí em uma situação difícil." "Por que o senhor não procurou sua esposa para pedir ajuda?" perguntou a juíza Lúcia Oliveira. Alexandre baixou a cabeça.
Tive medo que ela não entendesse. Mariana é alheia aos negócios. Eu não queria incomodá-la. O promotor observou sarcasticamente. Mas o senhor não teve medo de incomodá-la com 12 milhões irários em dívidas. Alexandre não conseguiu responder. A juíza se retirou para a deliberação e a sala mergulhou em expectativa tensa. Jornalistas especulavam sobre a possível sentença. Advogados discutiam as chances de apelação. Mariana permanecia imóvel, olhando pela janela, onde caía uma chuva fina de outono. Vivian, que viera apoiar a amiga, perguntou baixinho: "Como você se sente?" Mariana demorou a responder: "Vazia. É como se a última página de um livro muito longo e triste tivesse sido fechada." 1 hora depois, a juíza retornou e começou a ler a sentença. O tribunal considera Alexandre Melo culpado de estelionato em grande escala. Alexandre cobriu o rosto com as mãos. Considerando a admissão de culpa, o arrependimento do réu e a ausência de antecedentes criminais, o tribunal impõe a pena de prisão por 2 anos, em regime de suspensão condicional da pena. O Dr. Nunes suspirou aliviado. Poderia ter sido pior. O réu também é obrigado a ressarcir integralmente os prejuízos aos bancos, continuou a juíza. O valor da indenização é de 15 milhões irários, incluindo juros e multas. Alexandre entendeu que isso significava falência total e anos de miséria. Todos os bens já haviam sido vendidos para cobrir as dívidas, mas os lucros não foram suficientes nem para metade do valor. Inesperadamente, a juíza Lúcia Oliveira se levantou e começou a aplaudir, olhando para Mariana. "Por esta lição de justiça", disse ela em voz alta, "por mostrar que ninguém pode enganar impunemente, especialmente aqueles que confiam em nós." A sala explodiu em aplausos. Os jornalistas dispararam flashes. Nenhum dos presentes jamais havia visto tal atitude de uma juíza. Alexandre levantou-se do banco dos réus e gritou para Mariana: "Você planejou tudo! Você me armou uma emboscada!" Sua voz falhava de raiva e desespero. Mariana se virou lentamente para ele. "Não, Alexandre. Eu só te conhecia melhor do que você pensava." Suas palavras soaram calmas, sem escárnio ou triunfo. "Eu estudei seu caráter por 15 anos, continuou Mariana, sem elevar a voz. "Eu sabia que você era ganancioso, autoconfiante e me achava burra. Usei esse conhecimento para me proteger." Alexandre tentou argumentar, mas os seguranças já se aproximavam. "Você recebeu exatamente o que mereceu", acrescentou Mariana. Nem mais, nem menos. Quando Alexandre foi retirado, Mariana saiu do tribunal cercada por jornalistas. "O que a senhora sente agora?" perguntavam os repórteres. "A senhora planejou a vingança com antecedência?" Mariana parou nos degraus do fórum. "Eu não planejei vingança. Eu apenas me defendi de um homem que traiu minha confiança." A chuva apertou, e ela abriu o guarda-chuva. "A justiça prevaleceu", insistiu um jornalista. Mariana olhou para o céu cinzento. "Justiça é um conceito relativo, mas todos devem responder por seus atos." Ela caminhou em direção ao carro, onde Vivian a esperava. "Agora posso começar uma nova vida", disse ela à amiga, entrando no veículo. Uma vida sem mentiras ou traição. Alexandre permaneceu na sala com o advogado, discutindo as possibilidades de apelação da sentença, mas ambos sabiam que as chances eram poucas. As provas eram irrefutáveis. 2 anos de suspensão condicional da pena já é um bom resultado, consolou Nunes. Poderia ter sido prisão em regime fechado. Alexandre assentia, mas seus pensamentos estavam distantes. Ele pensava em como uma mulher inteligente o havia superado, usando seus próprios vícios contra ele. O escritório da rede de concessionárias Premium Auto ficava em um moderno centro empresarial na Avenida Faria Lima. Mariana subiu ao 23º andar e parou em frente à porta com a placa Diretora Executiva. 3 meses haviam se passado desde o julgamento e hoje ela assumia oficialmente a herança. O tabelião Dr. Sérgio Brandão já a esperava no espaçoso escritório com janelas panorâmicas, de onde se via toda São Paulo. "Os últimos documentos para a assinatura", disse ele, espalhando os papéis sobre a imponente mesa de carvalho. Depois disso,
A senhora será a proprietária legal da empresa. Mariana pegou a caneta e começou a assinar, lembrando-se de como antes assinava documentos sem lê-los. Agora, ela estudava atentamente cada linha, cada condição. Ninguém mais enganaria sua confiança. Atrás da parede de vidro do escritório, os funcionários da empresa se reuniram. Gerentes, contadores, mecânicos. Eles esperavam com curiosidade e alguma apreensão para conhecer a nova líder. Muitos se lembravam do Dr. Vitor Santos, pai de Mariana, como um chefe justo, mas exigente. Quando Mariana saiu para falar com eles, o silêncio dominou o ambiente. Meu nome é Mariana Santos, começou ela, dirigindo-se à equipe. Sou filha do Dr. Vitor e sua nova diretora executiva. Sua voz soava confiante, sem tremor. Sei que muitos de vocês estão preocupados com o futuro da empresa. Quero garantir que não haverá mudanças radicais. Continuaremos a trabalhar com a mesma honestidade e profissionalismo que com meu pai. O chefe de mecânica, Carlos Eduardo, que trabalhava na empresa há 15 anos, foi o primeiro a aplaudir. Os outros funcionários se juntaram a ele. Mariana sorriu pela primeira vez de forma sincera em muitos meses. Tenho planos para o desenvolvimento do negócio, continuou ela. Mas falaremos sobre tudo isso na reunião geral de amanhã. Por hoje, vamos apenas nos conhecer. Em um mês, Mariana já se sentia à vontade na cadeira de executiva. Os anos observando Alexandre a ensinaram a entender processos de negócios melhor do que ela imaginava. Ela implementou um novo sistema de motivação de funcionários, melhorou o relacionamento com os fornecedores e lançou uma campanha publicitária. O lucro da empresa aumentou 30% no primeiro trimestre sob sua liderança. Em uma noite, Vivian visitou a amiga no escritório com uma garrafa de champanhe. Parabéns pelo sucesso, disse ela, abraçando Mariana. Seu pai estaria orgulhoso. Elas se sentaram no escritório, tomando champanhe e olhando as luzes da metrópole à noite. Sabe, eu estava pensando em abrir um fundo de caridade, confessou Mariana. Quero ajudar mulheres que se encontram em situações difíceis, como eu estive. Excelente ideia, apoiou Vivian. Que nome você vai dar? Mariana pensou. Fundo Dona Helena Santos, em homenagem à minha mãe. Ela sempre dizia que uma mulher deve ser forte e independente. 2 meses depois, o fundo foi oficialmente registrado, e sua inauguração foi um evento nos Círculos de Caridade de São Paulo. A cerimônia solene de abertura ocorreu em um dos melhores hotéis da capital. Empresários famosos, políticos e representantes da mídia compareceram. Mariana discursou sobre a importância de apoiar mulheres em situações de vulnerabilidade. Cada uma de nós pode se encontrar à beira do desespero, disse ela ao microfone. É importante saber que existe um lugar onde você será ajudada, apoiada e receberá uma chance de começar uma nova vida. Vivian estava na primeira fila e não conseguia conter as lágrimas de orgulho pela amiga. Após a parte oficial, elas se abraçaram nos bastidores. Você mudou, disse Vivian. Ficou mais forte, mais confiante. Mariana assentiu. Foi necessário. A vida me ensinou. Ela se olhou no espelho, ajeitando o cabelo. Às vezes é preciso perder tudo para encontrar o seu verdadeiro eu. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Alexandre encerrava seu dia de trabalho no escritório da construtora Horizonte Construtora. Ele trabalhava como gerente de vendas, ganhava 4.000 ralhas por mês e alugava um apartamento de um quarto em um bairro mais afastado. Seus ex-amigos e parceiros realmente atravessavam a rua quando o viam. A reputação nos círculos de negócios estava irremediavelmente arruinada. Os colegas de seu novo emprego o tratavam com cautela. Todos sabiam da história do estelionato. E ninguém queria se aproximar de um homem que enganou a própria esposa. Se ele traiu quem mais confiava nele, o que fará conosco? Cochichavam pelas suas costas. Alexandre ouvia essas conversas e entendia que a vida anterior havia terminado para sempre. Alice, enquanto isso, preparava-se ativamente para o casamento com Eduardo. Ela escolhia o vestido na boutique mais cara de São Paulo, planejava a lua de mel na Itália e encomendava o banquete no restaurante Fasano, o mesmo onde uma vez havia celebrado com Alexandre.
Finalmente encontrei um homem de verdade, dizia ela às amigas. Confiável, bem-sucedido, que não engana. O casamento ocorreu no final da primavera, e toda a sociedade de negócios comentou sobre a festa luxuosa. Alice parecia feliz no vestido branco de Vera Wang, e Eduardo, satisfeito com a vida. Alexandre soube do casamento pelas redes sociais e passou a noite em um bar, afogando as mágoas em cerveja barata. O barman balançava a cabeça com simpatia, ouvindo os desabafos bêbados do ex-empresário. No outono, o ginásio onde Mariana estudou realizou uma festa de reencontro de ex-alunos de 20 anos de formatura. Mariana hesitou por um longo tempo se deveria ir, mas Vivian a convenceu. "Mostre a todos quem você se tornou", insistiu a amiga. Mariana escolheu um elegante vestido preto da Chanel, fez maquiagem e cabelo profissional. No espelho, ela via uma mulher confiante e bem-sucedida. Na quadra de eventos da escola, ex-colegas se reuniam. Alguns se tornaram médicos, outros professores, outros empresários. Todos olhavam Mariana com interesse. Muitos se lembravam dela como uma garota quieta e modesta. Agora, ela irradiava força interior e dignidade. "Mariana, você está deslumbrante", diziam as colegas. "Conte as novidades." Alexandre Moura, que na escola se sentava com ela na mesma carteira, aproximou-se. Agora ele era um renomado cardiologista, mas sorria com a mesma timidez de antes. "Mariana, você se lembra de mim?" perguntou ele. "Claro, Alexandre", respondeu ela calorosamente. "Ouvi dizer que você se tornou um médico famoso." Ele corou, como fazia na escola. "E você se tornou uma empresária de sucesso. Eu li sobre você nos jornais." Quando a música lenta começou a tocar, Alexandre criou coragem. "Mariana, você me daria a honra de uma dança?" Ela assentiu, e eles foram para a pista improvisada. "Sabe, eu sempre fui apaixonado por você", ele confessou, enquanto giravam sob a velha melodia. Mesmo agora, 20 anos depois. Mariana sorriu. "Por que não me disse isso antes?" Ele deu de ombros. "Tive medo. Você parecia inalcançável." "E agora?" perguntou ela, olhando em seus olhos. "Agora eu entendo que a vida é curta, e precisamos falar sobre nossos sentimentos", respondeu Alexandre. Mariana sentiu algo quente nascer em seu coração. Depois de tantos anos de dor e decepção, ela estava pronta para acreditar no amor novamente. "Que tal marcarmos um café?" ele sugeriu. "Com prazer", concordou ela. Um ano depois, Mariana estava na varanda de sua cobertura na zona sul de São Paulo, que comprou com os lucros das concessionárias. A cidade se estendia abaixo, brilhando com milhões de luzes. Ela segurava uma taça de vinho e pensava em sua jornada. O Fundo de Apoio à Mulher já havia ajudado centenas de mulheres. Os negócios prosperavam, e sua vida pessoal estava se reajustando. Uma jovem saiu para a varanda. Ana Júlia, uma estudante da USP que Mariana adotou através do fundo. A garota ficou órfã aos 15 anos, e Mariana a ajudou a conseguir uma educação. "Mãe, você é feliz?" perguntou Ana Júlia, abraçando a mãe adotiva. Mariana ponderou a resposta. "Felicidade é um conceito tão complexo. Eu sou livre", disse ela finalmente. "E isso é mais valioso do que qualquer felicidade." Ana Júlia não compreendeu totalmente as palavras, mas assentiu. Mariana continuou a observar a cidade, onde em algum lugar abaixo seu ex-marido vivia em um apartamento de um quarto, onde Alice celebrava um ano de casamento, e onde outras mulheres passavam por traição e dor, mas ela não era mais uma delas. O vento agitava seus cabelos e Mariana sorriu. Amanhã, ela teria uma reunião importante com investidores. Depois de amanhã, um leilão de caridade. E no fim de semana, um encontro com Alexandre. A vida estava cheia de planos e oportunidades. Ela não dependia mais de ninguém. Não esperava a permissão de ninguém para ser feliz. A liberdade, de fato, se revelara a coisa mais valiosa de todas.